E aí galera, nós estamos aqui hoje para discutir um assunto chamado múltiplos e divisores, lá da sua apostila 2 agora, tá bom? Do setor 112, que é o módulo 7. Importante que você saiba que nós faremos esse módulo em duas partes, tá bom? A primeira parte nós vamos falar só de múltiplos e vou te apresentar alguns exercícios para a gente treinar agora juntos. E depois a segunda parte só dos divisores e faremos a mesma coisa, tudo bem? Acompanha aí, módulo 7, apostila 2, página 78. Vem comigo para a lousa, ó. Nós vamos começar falando de múltiplos de x. Por exemplo, o que são múltiplos de x? Se ficarmos presos à teoria, a matemática diz assim, ó, múltiplos de x são todos os números inteiros, divisíveis por x. Divisíveis por x. Aí você olha e fala, não entendi muito não. Múltiplos de x são todos os números inteiros, olha essa palavra aqui, ó, números inteiros divididos por x. Ficou difícil, né? Então vamos pensar assim, ó, na prática, quem são os múltiplos de 2 que nós vamos representar assim? Múltiplos de 2, eu tenho para você 3 versões para nós pensarmos. Múltiplos de 2 tem que ser os números inteiros divisíveis por 2, resultados da tabuada do 2, 2 vezes qualquer coisa inteira. Quem são, por exemplo, os múltiplos de 7? 3 versões para nós pensarmos. Os múltiplos de 7 são os números inteiros divisíveis por 7, resultados da tabuada do 7, todos os inteiros escritos do tipo 7 vezes qualquer coisa inteiro. Então volta aqui comigo quando eu falo dos múltiplos de 2. São todos os números inteiros divisíveis por 2, resultados da tabuada do 2, 2 vezes qualquer coisa inteiro. Lembre-se que a tabuada do 2 começa no 0 e vai de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Cuidado para que a gente não seja corrigido por alguém aí. Quando eu falo múltiplos, eu estou pensando no conjunto dos números inteiros. Então os múltiplos de 2 seriam todos os números inteiros divisíveis por 2, tá? Então seriam 0, vai me ajudando aqui, ó, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 10. Se eu te perguntasse, quem são, Fredão? Os múltiplos de 3. Espera aí, eu quero as 3 versões. Para ser múltiplo de 3 tem que ser divisível por 3, resultado da tabuada do 3 tem que ser um 3 vezes qualquer coisa inteiro. Tabuada do 3 vai começar no 0 e vai de 3 em 3. Me ajuda aí. 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9 e assim por diante. Tudo bem? Esses são os múltiplos de 3. Mas o que me interessa de verdade é que você saiba representar esses caras. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, ó, se x é múltiplo de 2, então, para e olha para mim. Para ser múltiplo de 2 tem que ser divisível por 2, resultado da tabuada do 2, 2 vezes qualquer coisa inteira. Então o x seria escrito assim, ó, 2 vezes qualquer coisa, com essa qualquer coisa inteira. Se eu dissesse para você, 10 é um múltiplo de 2? Sim, por 3 motivos. O 10 é divisível por 2, ele está na tabuada do 2, o 10 é assim, ó, 2 vezes 5, que é inteiro. 7 é um múltiplo de 2? Não, Fredão, por quê? Por 3 motivos. 7 não é divisível por 2, 7 não está na tabuada do 2, 7 é 2 vezes qual número inteiro? Não existe, beleza? Então comigo rapidão, mais um exemplo. Se eu falar assim, ó, se x é múltiplo de 11, então, isso dá sua ajuda? Se ele é múltiplo de 11, ele é divisível por 11, ele é tabuada do 11, ele é 11 vezes qualquer coisa, com essa qualquer coisa inteiro. Tudo bem se você usar a letrinha Q, como eu escrevo, ou a letrinha K, como a maior parte das pessoas gostam de fazer. Eu gosto da letrinha Q para ficar na sua cabeça assim, ó, qualquer coisa inteira, tá? Veja uma aplicação disso. É quando a gente vai falar da paridade dos números inteiros. Paridade dos números inteiros. Você está falando, gordão? Paridade dos números inteiros. Do que eu estou falando? Em classificar os números inteiros em par ou ímpar. Tá? Você lembra o que é o número par? Você lembra o que é o número ímpar? O que é o número par? Número par, vou escrever aí para você, ó. Número par. Número par são todos os números inteiros múltiplos de 2. Para ser par tem que ser múltiplo de 2. Isso é um número par. Então se eu dissesse assim, ó, números pares são todos os números inteiros, múltiplo de 2. Opa!
todos os números inteiros múltiplos de 2. Veja que quando se discute a paridade de um número inteiro, a paridade do número não tem um elemento neutro, ou ele é par ou ele é ímpar, tá? Então para ser par tem que ser múltiplo de 2, beleza? 10 é par? 10 é par, Fredão. Por quê? Porque é múltiplo de 2. Por que ele é múltiplo de 2? Porque ele é divisível por 2, ele está na tábua do 2, ele é um 2 vezes 5, que é o número inteiro, tá? Mas agora que eu preciso de você, olha para cá. Se eu dissesse assim, ó, se x é par, então parou. Se o x é par, então, peça. Se o x é par, ele é múltiplo de 2. Então, x é múltiplo de 2. E se ele é múltiplo de 2, ele vai ser escrito assim, ó. Ele será um 2 vezes qualquer coisa, com qualquer coisa inteiro. É assim que eu peço para que você represente o número par. Lembra? Para ser par tem que ser múltiplo de 2, então tem que ser um 2 vezes qualquer coisa inteira. Tá, e o que é um número ímpar, ô gordão? O que é um número ímpar? Se você me perguntasse, não, eu ia dizer assim, são todos os números inteiros que não são pares. Louco, Fredão, que resposta é essa? Posso fazer melhor? Para ser ímpar tem que ser um número que não é múltiplo de 2. Então são todos os números ímpares que não são múltiplos de 2. São todos os números inteiros que não são múltiplos de 2. São todos os números inteiros que não são múltiplos de 2. Tá, pensa comigo uma coisa. 10. 10 é par porque 10 é múltiplo de 2. Quem está antes do 10? 9. Quem está depois do 10? 11. Tanto 9 quanto 11 são números ímpares. Então captou a ideia? Para ser ímpar tem que ser o antecessor ou o sucessor de um número par. É assim que a gente vai representar o número ímpar. Se ele é ímpar, ele é o número par mais 1 ou ele será o número par menos 1. Lembrando que para ser par tem que ser múltiplo de 2. Então se o Fredão dissesse assim, vem comigo aqui um pouquinho, ó. Se eu dissesse para você assim, x é ímpar, fala opa, se o x é ímpar, então, se x é ímpar, então, espera um pouquinho, eu tenho duas coisas para te falar. Se ele é ímpar, ele antecede ou sucede o número par? Quer dizer, então, que ele será um número par mais 1, ou ele será um número par menos 1, tá? Isso quer dizer, então, que eu posso escrever assim, ó, para ser par, lembra? Tem que ser múltiplo de 2, 2 vezes qualquer coisa, já deixa preparado, qualquer coisa inteira. Então, ele é número par mais 1, ou ele será um número par menos 1. Lembrando de especificar para quem vai corrigir que esse Q é qualquer coisa inteira, tá? Então nós temos aqui a representação, como escrever, como representar um número ímpar, tá bom? Beleza? Para ser ímpar tem que ser o número par mais 1 ou número par menos 1. Dá uma olhada aí. Trouxe alguns problemas para você pensar comigo. E aí nós vamos resolver essa jogada junto. Mackenzie São Paulo, exercício complementar para você. Uma empresa entrevistou K candidatos a um determinado emprego e rejeitou um número de candidatos igual a 5 vezes o número de candidatos aceitos. Um possível valor para K é quanto? Que eu queria que você pensasse. O total de candidatos que foram entrevistados, ele já deu, falou que é K. Algumas pessoas foram aceitas, outras pessoas foram rejeitadas. É assim que eu vou escrever então. Tá aqui, ó, Mackenzie. Quantas pessoas, gordão, foram entrevistadas? Total de pessoas. Chamar de K, do jeito que ele fez. Algumas foram aceitas, outras foram rejeitadas. Tá. Quantas pessoas foram aceitas? Ele não falou. Vou chamar de X. Mas o número de pessoas rejeitadas, ele disse no enunciado que são 5x. 5 vezes o que ele aceitou. Então, o número de pessoas rejeitadas, 5x. Parou porque eu sei que o que eu vou te falar é óbvio, mas eu preciso falar. O total de pessoas, bastaria que nós somássemos a quantidade de aceitas e de rejeitadas. Então, seriam x mais 5x. Quer dizer, então, que o total de pessoas que o problema chamou de K dariam 6x.
Ô, bonitão, o que significa isso? 6x significa 6 vezes qualquer coisa inteira. 6 vezes qualquer coisa inteira é um múltiplo de 6. Ah, então que esse total Q representa pra gente um múltiplo de 6. 6 vezes qualquer coisa inteira. Pô, Fernão, como é que você sabe que esse x é qualquer coisa inteira? Porque o x é o número de pessoas aceitas, né? Aceita-se 1, 2, 3 pessoas, não se aceita 1,3 pessoas, né? Fica a dica, beleza? Então, peraí, o total de pessoas é o múltiplo de 6. Por isso que ele não te pergunta quantas pessoas foram entrevistadas, ele perguntou um possível valor. Dentre as alternativas, você deveria procurar uma que fosse divisível por 6, tabuada do 6, 6 vezes qualquer coisa inteira. Isso você encontraria logo de cara na alternativa A. 156 é divisível por 6, é uma possibilidade de resposta. Tudo bem? Veja um próximo exemplo. Olha a tela aí, vou ler contigo. Mackenzie também. Um número inteiro n pode ser escrito assim, ó, ou é escrito assim, 16 elevado a 15 mais 2 elevado a 56. E esse número é divisível por quanto? Quando eu pergunto é divisível por quanto, estou te perguntando é múltiplo de quem? Ser divisível por é o mesmo que perguntar é múltiplo de quem, beleza? Então veja, a gente assusta um pouco com a forma de escrita desse número. N ele é igual a 16 elevado a 15 mais 2 elevado a 56. Uma coisa você já sabe, não dá para fazer essas contas, né? 16 elevado a 15 é um número gigante, 2 elevado a 56, tanto quanto, né? Então a ideia não é fazer essa conta, mas percebam que essas duas potências têm bases famosas. As duas potências são potências de mesma base, digamos. 16 é uma potência de 2 e 2 potência de 2, né? Então pensei aí, ó, aí que tá, base 16, vou escrever assim, ó, 2 à quarta, beleza? Isso tudo elevado a 15, mais o 2 elevado a 56. Dá uma olhada? O número n será, peraí, potência de potência, propriedade famosa lá da potenciação. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. 4 vezes 15 daria 60. 2 elevado a 60 mais 2 elevado a 56. Pô, Fernão, como é que eu faço fazer essa conta? Peraí. Você não vai fazer a conta. Você vai perceber que entre essas duas parcelas existe um fator comum, e o fator comum é o 2. Então coloca o 2 como fator comum e lembre-se das aulas de potenciação que vocês tiveram, né? Hoje a gente vai colocar potenciação e fatoração, né? Veja, agora, fatoração, fator comum 2, pega sempre o de menor expoente. Entre 2 elevado a 60 e 2 elevado a 56, vamos escolher o 2 elevado a 56. Lembra como é que você fazia lá na fatoração? Pegue cada parcela, divida pelo fator comum. 2 elevado a 60 divide por 2 elevado a 56, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 à quarta mais 2 elevado a 56 por 2 elevado a 56 dá 1. Quer dizer que dá uma olhada nessa resposta. O n pode ser escrito assim, ó. Vem cá. 2 elevado à quarta, 16. 16 mais 1 dá um 17. Então eu poderia escrever assim, ó, 17 vezes 2 elevado a 56. Isso quer dizer que esse n ele pode ser escrito assim, ó, 17 vezes qualquer coisa, com essa qualquer coisa inteira. Observe que eu estou chamando 2 elevado a 56 de quê? Porque é um número inteiro, né? E 17 vezes qualquer coisa inteira representa um múltiplo de 17. Então isso aqui representaria os múltiplos de 17. E ser múltiplo de 17 significa ser divisível por 17. Então essa resposta você marca na alternativa E. Fique ligado porque nós temos a parte 2 desse módulo que nós vamos falar sobre divisores.